Aves de Rapina, Arlequina e a sua emancipação fantabulosa funciona bem para contar a história que se propõe. Como 5 mulheres com habilidades espetaculares foram unidas pelo destino na cidade de Gotham City. Funciona bem, vai divertir o público, vai reforçar a posição conquistada por Margot Robbie no mercado cinematográfico, vai ter fanboy tatuando a Arlequina na perna, vai vender bonequinhas e muitas roupas. Mas tá longe, muito longe de ser um filme perfeito. Então, antes de eu baixar o sarrafo no filme, clica, deixa o seu like. Eu não sei se você vai deixar o like depois disso. E aí, já deixou o like? Ah, esse filme não tem spoiler, o vídeo com spoiler tá no link que vai aparecer aqui em cima, é só clicar e assistir. Bem, agora que você já deixou o seu like, bora criticar Aves de Rapina, Arlequina e a sua emancipação fantabulosa? Saí do cinema com a impressão de terem mirado em Deadpool 1 e acertado Legends of Tomorrow, aquela série da CW. A Arlequina quebra a quarta parede o tempo todo, faz narração, mas parece que isso não funciona tão bem com a Margot Robbie quanto funciona com o Ryan Reynolds. E a situação fica tão confusa que em uma cena, eu acho que ela estava sendo perseguida por um cara tatuado no rosto, eu não tenho certeza, ela quebra a quarta parede, mas ela não olha pra câmera. Eu não sei se na hora ela olhou pra câmera errada ou o editor que errou, mas tentem prestar atenção. Ela olha pro nada como se estivesse olhando pro público. Também saí do cinema com a impressão de que fazer um filme pra 18 anos, pra dar um certo valor, é uma decisão que não se paga. Tem uma outra cena com sangue, mas nenhuma tão violenta que justifique ser 18 anos. Em nenhum momento essa aposta se paga. Saí do cinema com a impressão de que ele deveria ter se afastado mais da estética de Esquadrão Suicida. Não é sombrio como Esquadrão Suicida tentava ser, mas exagera nos efeitos da mesma maneira, talvez até um pouco mais. É divertido ver um monte de informações na tela? É, mas com a narrativa da Arlequina, a quebra constante da quarta parede, parece que é muita informação desnecessária sendo jogada na cara da gente. Ainda assim, é mais energético e mais marcante. A diretora Cat Yan ganhou a oportunidade para dirigir Aves de Rapina depois de ser indicada a um monte de prêmios em festivais independentes com seu primeiro filme, Dead Pigs, que eu não vi. Fiquei com a impressão de que a diretora não sabia muito bem o que ela estava fazendo, dá pra sentir a falta de experiência dela. O filme parece tentar escapar das suas mãos o tempo todo. Algumas cenas não terminam, não dão ao público a informação necessária para a conclusão, fica um monte de coisa no ar, e eu duvido que isso tenha sido proposital. A narrativa tenta inovar com uma mistura de fórmulas batidas cheias de pausa e quebras com flashbacks que surgem o tempo todo para colocar o público na história. Só que às vezes a gente não sabe se existia mesmo a necessidade daquele flashback. E algumas cenas flutuam, e a gente não tem certeza do seu contexto. O filme tem uma mistura estranha de estilos e tons, é abertamente feminista e tenta passar uma mensagem importante para o público, mas não consegue ser engraçado o suficiente para fazer rir, e eu saí do cinema com a impressão de que eu vi um filme cuja história evolui muito pouco e chega a lugar nenhum. O diretor de fotografia foi Matthew Libatic, o preferido de Aaron Aronofsky, que fez Pi, Requiem para um Sonho, Cisne Negro, Mãe. O cara já provou que é muito bom, mas o seu trabalho não aparece. Saí do cinema com a impressão de que essa culpa eu devo colocar na diretora, afinal é ela quem manda. O filme não tem identidade visual definida e os enquadramentos e cenários são completamente sem graça, entrega uma Gotham City sem ares de Gotham City. Tirando a Ace Chemicals e o parque de diversões abandonado, todo o resto é genérico. Poderia ser uma cidade qualquer, é sem graça e sem o charme que Gotham City geralmente tem. As cenas de ação de luta são inconstantes. Coreografada por Chad Stahelski, criador de John Wick, tem umas muito boas, sim, mas tem outras lutas que, de tão ensaiadas, a gente vê o cara esperando para tomar uma porrada em câmera lenta. As cenas de ação funcionam muito bem quando são feitas apenas por dublês e são problemáticas quando feitas pelas atrizes, mas ainda assim vale o esforço delas, principalmente da Margot Robbie, que tenta não entregar porrada fofa, ainda mais em um filme para maiores de 18. Não se surpreenda se tiver mais glitter que sangue na tela. Acho que se o filme não tivesse a Margot Robbie e o Ewan McGregor, facilmente passaria como o episódio piloto de Aves de Rapina pro canal CW. Mary Elizabeth Winstead, atriz que eu gosto muito, aqui é extremamente mal aproveitada como assassina da besta e parece que o seu papel serve basicamente como escada para piadas. Tão poucos os diálogos que ela tem que quase virou cenário. Rosie Paris ganha bastante espaço como René Montoya, mas é Janice Smollett-Bell no papel de Canário Negro que tem mais tempo de tela. O enredo é aquele mesmo que eu comentei no vídeo Tudo o que você precisa saber sobre Aves de Rapina antes de ir ao cinema. Cassandra Cain é uma garota que bate carteiras, roubou diamante de um chefão do crime e a Arlequina e as suas amigas precisam
precisam proteger a menina. E enquanto isso acontece, a gente descobre as origens das personagens do filme. Eu contei a origem da Arlequina no vídeo anterior, mas ainda assim a Warner insistiu em colocar uma animação para explicar de novo. Quando criança, ela teve problemas com o pai, depois foi educada numa escola católica, o que explica a dependência dela pelo Coringa. E sabem o que é pior? Lá pela metade do filme, a Arlequina conta sua origem de novo. O resultado é um filme contraditório e confuso, tal qual a personagem principal. Apesar de tentar andar com as próprias pernas, a Arlequina não está tão emancipada quanto o fantabuloso título promete e continua a faturar com a sombra do Coringa, o vilão mais carismático dos quadrinhos, talvez do cinema. E tá certa, se o povo compra, tem mais a que vender. Para finalizar, é bom avisar, tem gente que não entende, eu comento sobre o que eu vejo. Eu provavelmente não me impressionei com Aves de Rapina, pois o que ele tenta ser é transgressor em formato de videoclipe com o objetivo de vender roupas. Pega uma fórmula básica de filmes de ação e segue passo a passo. E quando mexe com a narrativa, faz mal feito, o que Pulp Fiction fez maravilhosamente há quase 3 décadas. E de transgressor, isso não tem nada. Se você se sentiu atacado por qualquer coisa que eu disse aqui, não se sinta. Eu não tô te atacando. Eu apenas tô comentando sobre um filme e se você comprar ingresso, tá tudo certo. Tudo que Hollywood quer é que você compre ingresso. Não precisa que você defenda um filme pra eles. Até porque na semana que vem eu vou comentar sobre outro filme, depois outro filme, e assim por diante. Ninguém se importa. Deixa uma mensagem nos comentários dizendo se você concorda ou não com o que eu disse aqui. Deixa a sua opinião, ela é muito importante, ajuda a desenvolver ainda mais o canal. E é sempre bom lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme vão sendo produzidos. Então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Só o ao vivo semanal tem hora certa para sair, é toda terça-feira às 10 horas da noite. Se inscreva, deixe o seu like e aprenda, o nerd rabugento não dá dica ruim.